a gente! Hoje nós vamos falar sobre democracia. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a história da democracia. Como é a democracia no Brasil? Quais são as formas de democracia? E o que a democracia defende? Então, para saber tudo isso, fique com a gente e politize-se! Democracia é de origem grega, que quer dizer poder do povo. Na Grécia Antiga, o termo foi muitas vezes usado de forma depreciativa, visto que muitos dos intelectuais da época, como Platão e Aristóteles, era contrário a um governo de iniciativa popular. A história da democracia refere-se a um conjunto de processos históricos cuja origem é tradicionalmente localizada em Atenas clássica, e por meio dos quais foram forjados discursos e práticas políticas de cunho democrático. Democracia, por sua vez, é um conceito de difícil definição, fundamentado na noção de uma comunidade política na qual todas as pessoas possuem o direito de participar de processos políticos e debater ou decidir política igualmente, e na acepção moderna, na qual certos direitos são universalizados a partir dos princípios de liberdade de expressão e de dignidade humana. O conceito de democracia, embora estreitamente vinculado à ideia de lei e ao constitucionalismo, não se resume à igualdade jurídica e também depende do acesso democrático, isto é, igual para todos. Há espaço e benefícios sociais diversos, sobretudo o ponto de vista dos esquerdistas. O regime de governo vigente no Brasil é o presidencialismo. Apenas entre 1961 e 1963, foi o parlamentarismo. Isso aconteceu por conta da renúncia depois de 7 meses de mandato de Jânio Quadros, que havia sido eleito em 1960. A renúncia de Jânio abriu uma crise institucional e política, só debelada com a aprovação de emenda constitucional que introduziu o Brasil ao regime parlamentarista. Mas, em 1963, um plebiscito aprovou a restauração do presidencialismo no país. Democracia indireta e representativa. Numa democracia direta, o cidadão vota e expressa sua opinião sem intermediários. No entanto, trata-se de um modelo aplicado apenas à população em territórios pequenos. Por esse motivo, a maioria dos governos democráticos utilizam uma forma de democracia indireta, a democracia representativa, em que as decisões políticas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas são por representantes eleitos por eles. Apenas os representantes têm o direito a voto e depende das leis de cada país democrático se o voto dos cidadãos é obrigatório, como no Brasil, ou facultativo, como nos Estados Unidos. Em tese, as opiniões, demandas e interesses dos cidadãos são representados pelos políticos eleitos nas assembleias, câmaras e parlamentos dos países. No entanto, as relações entre os políticos e os cidadãos são movidos geralmente por tensões e questionamentos. Algumas formas de acentuar a participação popular nas decisões políticas são, por exemplo, a existência de referendos e plebiscitos, onde os cidadãos votam em relação a determinado assunto de interesse público, como desarmamento, aborto, pesquisas por células-tronco e etc. Em todo caso, para o aperfeiçoamento dos regimes democráticos, é imprescindível a manutenção da liberdade de expressão e da imprensa, do livre acesso à informação por parte da população e do direito a voto em eleições transparentes para os cargos de executivo e legislativo, e da garantia do uso pleno dos direitos da cidadania. A social-democracia é uma ideologia política que apoia intervenções econômicas e social do Estado para promover justiça social dentro do sistema capitalista, e uma política envolvendo o estado de bem-estar social, sindicatos, regulação econômica, assim promovendo uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso com a democracia representativa. Por fim, democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos na proposta. O desenvolvimento na criação de leis é exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. Então é isso. A democracia é uma forma de governo no qual os cidadãos têm o poder de eleger quem vai nos representar durante, no nosso caso, né, 4 mandatos. Então, por isso é importante que os cidadãos eles tenham consciência na escolha dos seus representantes para que estes façam escolhas e aprovações que vai favorecer todo o coletivo. Então é isso. Se o assunto foi útil para você, deixe seu like, compartilhe. Até a próxima!